Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu tô gravando esse vídeo, pessoal, para falar um pouquinho sobre um livro que eu terminei de estudar no dia 10 agora desse mês. Eu ia até gravar antes, mas eu não tive oportunidade, não tive tempo para fazer isso. Mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouquinho sobre ele. A obra é uma obra do filósofo francês chamado René Guénon, que é um filósofo que eu aprecio muito, tá? E é uma abordagem à obra, especialmente a obra Divina Comédia do Dante Alighieri, tá? O livro se chama O Esoterismo de Dante, essa edição, tá? A minha edição é em espanhol, né? É o Esoterismo de Dante. Eu não sei se tem edição em português, Ele foi publicado originalmente em francês, L'Esoterisme de Dante, e tem uma data de publicação original de 1925. O René Guénon, ele tem como objetivo nessa obra demonstrar que existem níveis profundos de significado esotérico e iniciático na obra do Dante Alighieri. E ele faz isso numa ruptura com as escolas convencionais de leitura histórica e literária, não menosprezando as contribuições dessas escolas, né? Até vai citar muitas das contribuições, mas deixando claro que elas não dão conta do problema que ele pretende tratar aí nessa obra, que ele trata nessa obra de forma magnífica, tá? O método que ele usa de análise é o método tradicional e simbólico, que é o método característico do Guénon, e ele faz isso distribuindo a sua análise da obra, em especial, como eu disse, da Divina Comédia. Ele faz essa análise em 9 capítulos. Devido a questão de tempo, inclusive, eu não vou tratar dos 9 capítulos nesse vídeo, vou falar dos 4 primeiros capítulos, mas se vocês acharem interessante, se vocês gostarem do assunto e quiserem que eu fale dos outros capítulos, comentem aí embaixo, né? E para que eu possa, então, vir a fazer um próximo vídeo falando dos outros capítulos que eu não falarei nesse agora. Bom, o primeiro capítulo é intitulado O Sentido Aparente e o Sentido Oculto. Nesse capítulo, o René Guénon, ele parte de uma afirmação do próprio Dante Alighieri de que toda a escritura pode ser lida em 4 sentidos. O Dante não especifica quais são esses 4 sentidos, mas isso já vem lá de uma escola de hermenêutica antiga, desde a patrística cristã, atravessa a Idade Média, né, e nos apresenta então essas formas de leitura da escritura, que são o sentido literal, o sentido moral, o sentido alegórico e o sentido anagógico ou puramente espiritual, né? O Dante vai dizer que esses sentidos eles não se anulam e não se destroem mutuamente, antes eles se harmonizam e se complementam. E a partir dessa fala do Dante Alighieri, o Guénon vai então apresentar a leitura da obra Divina Comédia como a possibilidade de dupla abordagem, essa do sentido aparente, que ele vai chamar de um sentido exotérico, né, um sentido exterior ou sentido profano, e do oculto, sentido oculto, que seria o sentido esotérico, que seria o sentido interior ou o sentido iniciático, tá? Para fazer isso, ele vai dar alguns exemplos, né, na hora que ele faz essa apresentação, mas ele vai desenvolver bem isso a partir do capítulo 2. O capítulo 2 é intitulado A Fides Santa. Nesse capítulo, Guénon explora as relações do Dante Alighieri com a ordem dos Cavaleiros Templários, em especial a Fides Santa, que é a terceira ordem de filiação templária, também chamada de Frater Templarius, a qual o Dante parece ter sido um dos líderes dessa ordem, tá? E ele vai falar dessa ordem e da influência dessa ordem sobre os rituais e o simbolismo maçônico. O capítulo é muito interessante. O capítulo de número 3 é chamado de Aproximações Maçônicas, porque aí ele vai desdobrar o que ele disse no capítulo 2, né? Dessa relação entre a vida santa e a maçonaria. Esse capítulo é mais denso, porque vai trabalhar muito com simbolismo, e sobretudo simbolismo numerológico, tá? Ele vai mostrar as correlações da simbólica templária e da simbólica dentro da Divina Comédia com a simbólica maçônica. E interessante, por exemplo, como ele demonstra
ali que, por exemplo, o paraíso representam hierarquias espirituais superiores iniciáticas, enquanto o purgatório e o inferno representam uma hierarquia espiritual inferior e profana, né? Ele também vai investigar o simbolismo dos números com certa profundidade, bastante desenvoltura, e eu chamo a atenção à análise que ele faz do simbolismo do número 9, né, a qual ele associa ao amor. Ele diz que está associado ao amor, é personificado na Beatriz, né, que é a guia dele, uma das guias dele na Divina Comédia, e aparece nessa obra tanto enquanto o número 9 em si, como com seus múltiplos. E aparece em outras obras do Dante Alighieri. O Guénon vai citar, por exemplo, La Fita Nova, né, que é uma das obras do Dante. Tá? E o capítulo 4 se chama Dante e o Rosacrucianismo, onde o Guénon explora as relações da fraternidade Rosa Cruz com os templários, né? E ele vai dizer que com a dissolução, ele vai demonstrar que com a dissolução da Ordem Templária, ocorrida no século XIV, meados do século XIV, né, alguns dos membros dos templários vão ter uma parte ativa na fundação do Rosacrucianismo, levando então para o interior do Rosacrucianismo muitos dos seus símbolos, dos símbolos templários e dos seus ritos iniciáticos, tá? Então essa seria uma visão geral dos 4 primeiros capítulos da obra O Esoterismo de Dante, do filósofo René Guénon. Se vocês gostaram desse conteúdo, acharam interessante e querem que eu fale dos outros 5 capítulos faltantes, comentem aí embaixo e compartilhem também esse vídeo aí com o pessoal, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.